Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Feliz, Pai, de uma vez estar aqui para louvar e bendicer. Muito queremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi um domingo como esse, e 2000 anos atrás, Maria e Maria Madalena chegaram ao túmulo, né? E o anjo deu a notícia: por que procurais o vivente entre os mortos? Porque Cristo já não estava lá, ele havia ressuscitado. E esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Esse é o motivo de alcançarmos misericórdia. Esse é o motivo de alcançarmos graça. Esse é o motivo de alcançarmos perdão de Deus. Através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através da sua ressurreição, também a promessa de estar com Ele em glória. E essa é a promessa que nós aguardamos, a volta dEle, a vinda dEle com a nossa partida. Venhamos estar firmes com Cristo, em comunhão com Ele, em comunhão com os outros, até a volta dEle. Amém? Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que está em Oséias, capítulo 4, versículo número 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, para a nossa meditação. Vamos ler do versículo 6 ao 9. Já está à minha direita. Diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocando a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e retribuirei os seus atos. Amém? Feche nossos olhos. Pai amado, graças te damos. Nos damos graça, pois só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te damos graça, Pai, pois é através do sacrifício do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ter acesso, meu Pai, a Ti, Senhor, que podemos chegar até o Teu trono de graça. É através do Teu Filho, Senhor, que nós temos vida e vida com abundância. Pai, te dou graça por essa oportunidade, te dou graça por cada vida que está. E te peço, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa conduzir essa mensagem, o Senhor possa, meu Pai, quebrantar as orações, o Senhor possa trazer entendimento, o Senhor possa vivificar a nossa fé, que venhamos sair daqui alicerçados, Senhor. Não permita que nada venha roubar, meu Pai, a Tua mensagem nessa noite, que nada possa nos confundir, meu Pai, mas o Teu propósito, meu Pai, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha se cumprir na nossa vida, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, que tudo que for feito venha ser para glorificar o Teu santo nome. É o que eu te peço, te dou graças, em nome do nosso Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém. Podem sentar. Esse texto de Oséias é um texto muito conhecido, muito citado. É um texto que já preguei outras vezes com outra conotação, em outro sentido, com outra temática. E foi um texto, um tema que Deus colocou no meu coração para falar comigo, também para transmitir aos irmãos, sobre a questão do conhecimento de Deus, sobre o conhecer Deus, sobre saber quem é Deus, sobre entender quem é Deus. E quando eu falo sobre conhecer, compreender, entender Deus, lógico que eu não estou falando na sua totalidade, porque a nossa mente ela não tem essa capacidade de entender um Deus tão grande, tão grandioso. A explicação de Deus não cabe em nosso ser, mas aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele deixou por meio dos profetas, por meio da Sua palavra, por meio da Sua revelação diária, através da Sua criação, por meio daquilo que Ele se revela a nós no particular, faz com que venhamos conhecer quem é esse Deus, ter esse conhecimento. E nós sabemos que Cristo ele foi a porta que se abriu para que nós venhamos ter esse conhecimento de uma forma mais íntima, uma intimidade maior com Deus.
Haja vista que no Antigo Testamento era necessário a transmissão do povo para o sacerdote. Então, o sacerdote que tinha essa conexão com Deus para comunicar o que tinha as necessidades do povo. O povo não se achegava diretamente com Deus, mas o sacerdote que fazia essa ponte. E nós sabemos que naquele dia, quando Jesus ele entregou ao Pai o seu Espírito, e ele disse, está consumado, ele clamou na cruz, ele bradou, tetelestai, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou, e com o véu se rasgando, isso quer dizer que nós temos acesso livre ao Pai, nós podemos chegar, fazer aquilo que Jesus falou, entrar em nosso quarto, fechar a porta após si e falar diretamente com Deus. Então, através do sacrifício de Cristo, nós temos acesso livre ao Pai. Nós podemos chegar a Ele, falar com Ele, conversar com Ele, ter essa intimidade com Ele, buscar conhecer a Deus verdadeiramente. Antigamente não tinha essa postura, era necessário você levar a sua demanda até um sacerdote, conversar com o sacerdote, explicar a questão do seu pecado, levar a oferta por esse pecado, se fosse umas rolinhas, se fosse um carneiro, se fosse um bode, se fosse um cevado, você tinha que levar para oferecer o seu pecado, e o sacerdote ia fazer essa intermediação entre o homem e Deus. Ele era a ponte que ligava, mas Cristo ele veio e ele fez com que nós tivéssemos acesso direto ao Pai, porque Cristo ele foi, como vai dizer o apóstolo Pedro, ele vai dizer que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o homem. Então ele é o nosso mediador, e através dele nós temos acesso a essa graça. E é algo que é importante, porque aqui Oséias, Deus usa Oséias para dizer ao povo de Israel daquela época que o povo estava perecendo por falta de conhecimento de Deus, porque eles não conheciam a Deus. E ele vai dizer que os profetas, os sacerdotes estavam levando o povo a se afastar de Deus, a não conhecer a Deus. E por se multiplicar a iniquidade deles, os sacerdotes estavam vivendo através de seus pecados. E se nós formos trazer para os nossos dias de hoje, nós vamos ver que não é diferente. Nessa época de Oséias, o povo pecando mais, o sacerdote tinha mais acesso às coisas, o sacerdote tinha mais novilho, o sacerdote tinha mais bezerros, o sacerdote tinha mais oferendas levadas ao templo para sacrifício por causa do pecado. Por causa disso também eles profetizavam, aqui também os profetas estavam corrompidos, profetizavam por dinheiro, profetizavam por vestes, por muitas coisas. Quando nós trazemos isso para os nossos tempos, não é diferente. Porque existem muitos líderes, muitas lideranças que estão mantendo o povo na ignorância, na falta de conhecimento de Deus, para ter acesso a essas coisas. Através do pecado, através da lamúria do povo, através da corrupção do povo, eles conseguem manobrá-los e fazer com que eles vivam uma dependência total dos seus sacerdotes. Quando na verdade, Cristo vai dizer que nós temos acesso ao Pai. E a falta desse conhecimento de Deus, ele traz para o povo um prejuízo, faz com que o povo ele venha perecer, pelo simples fato de não conhecer a Deus. E quando nós olhamos a maioria das congregações, existem povos distintos. Existem aqueles que estão servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Existem aqueles que estão servindo a Deus porque querem ir para o céu. Existem aqueles que estão servindo a Deus porque querem ter seus problemas resolvidos, querem ter uma vida financeira abastada, querem ter seu filho longe das drogas, eles querem as benesses de Deus. E uma pequena parcela é aqueles que servem a Deus pelo que Ele é. Independente da circunstância, independente do que Ele pode oferecer a eles servem a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. E esses são aqueles que têm conhecimento de Deus, de quem é Deus. Porque quem realmente conhece a Deus sabe que não há nada que Deus possa dar, que Deus possa oferecer que seja maior do que o próprio Deus. Então eles têm total conhecimento que servir a Deus é melhor do que ter todas as coisas, que servir a Deus é melhor do que ter uma família abastada, que servir a Deus é melhor do que ter uma vida milionária aqui na terra, que servir a Deus é melhor do que ter status, porque você tendo Deus, você tem tudo. E vai se cumprir aquilo que o salmista vai dizer, o salmista vai dizer, que o Senhor é meu pastor, e na tradução mais correta é, eu não tenho falta de nada, porque Ele é tudo.
E se eu tenho Deus, Deus para mim é tudo, Ele supre todas essas necessidades. Porque eu vejo muitos casos de milionários que sem Deus eles se suicidam, e milionários sem Deus eles não têm paz, e pessoas famosas sem Deus eles não conseguem dormir, não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilos, de pessoas que têm uma condição financeira abastada, mas não têm Deus, eles não têm paz. Mas conheço pessoas que têm uma vida, ao olhar humano, miserável, que não tem condições, mas eles têm Deus e eles têm paz. Porque quem tem Deus, ele tem tudo. E nesse contexto aqui de Oséias, Deus usa Oséias para começar a falar ao povo e dizer que por causa que eles se entregaram à iniquidade, por causa que, assim como eram os sacerdotes, também era o povo, ou seja, aquelas pessoas que estavam destinadas a se afastarem de Deus, que estavam gostando dessa situação, que não queriam ter o conhecimento de Deus, por causa disso eles iriam sofrer a consequência do seu afastamento. E nos nossos dias as coisas não estão tão distanciadas daquilo, e remonta ao que Salomão escreveu em Eclesiastes: não há nada de novo debaixo do sol, não há nada de novo debaixo do céu, as coisas somente são cíclicas, elas repetem, não existe pecado novo. Todos os pecados que existem hoje já aconteciam antigamente. O que acontece agora é que vai se agravando, porque se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então não são novos pecados. Os que profetizam hoje por Pix, no passado eles profetizavam por moedas, no passado eles profetizavam por ouro, no passado eles profetizavam por versos nobres. Então não é algo novo, simplesmente mudou a prática, mas o pecado ainda é o mesmo. Tanto que lá em Apocalipse, o próprio Jesus vai dizer que haviam aqueles que toleravam a prática de Balaão, aqueles que profetizavam por dinheiro. Se nós vamos ver, Paulo vai falar sobre a questão da simonia, aquele homem, aquele Simão, o mágico, que queria comprar os dons de Deus, os dons do Espírito com dinheiro. Então isso não é novo, isso é algo velho, simplesmente está só se repetindo. E as pessoas elas têm que entender que aquele que não se aproxima de Deus, aquele que não busca ter o conhecimento de Deus, ele vai estar vendido a essas coisas, e ele vai ser dominado por aqueles que dizem conhecer a Deus. Porque a prática do Antigo Testamento é justamente essa. Nós vemos lá os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram homens que não temiam a Deus, mas que estavam ali no templo, e muitas pessoas chegavam até eles e estavam dispostos a fazer aquilo que aqueles homens ordenavam. E Ofni e Finéias não eram nenhum sacerdote justo, mas a Bíblia vai dizer que eles metiam o gato, que eles roubavam o sacrifício daquelas pessoas que ofereciam sacrifício pelos seus pecados. Mas hoje é inconcebível que em pleno século XXI, depois de tantas coisas que Deus proporcionou a nós para termos conhecimento de Deus, continuamos vivendo na ignorância. Continuamos afastados de Deus, dependendo de terceiros para ter relacionamento com Deus. É inconcebível isso. Haja visto que a Bíblia vai dizer que naquele dia ninguém se achará diante de Deus por inocente. Não haverá aquele que vai dizer: olha, eu não aprendi mais do Senhor porque o meu pastor não me ensinou, eu não tive relacionamento com o Senhor porque a minha esposa não me ensinou, eu não tive relacionamento com o Senhor porque os meus pais não me ensinaram. Não, Deus não terá ninguém por inocente. Cada um pagará segundo as suas obras, as suas atitudes. Nós vemos que Deus teve todo o cuidado, desde Moisés até o dia de hoje, para fazer e preservar a sua palavra, ao ponto que ele vai dizer a Moisés: Moisés, ata em livros, ata em tábuas, escreve nas pedras, faça cânticos, para que a geração posterior, os seus filhos, os filhos de seus filhos, e as gerações que forem vir, venham conhecer quem é o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que fez todos esses milagres, o Deus que nos alimentou durante esses 40 anos com maná e não deixou voltar num dia, para que eles saibam qual é o Deus que tirou a água da rocha, para que eles conheçam quem é esse Deus. E não somente isso, no século XX, quando a Bíblia estava em xeque, quando eles estavam querendo acabar com a autoridade da Bíblia, Deus vai lá e manifesta um camponês buscando uma ovelha, e ele acha os escritos de Qumran, lá na caverna, escritos no Mar Morto, que vai estar ali testificando que a Bíblia que nós temos hoje é literalmente a Bíblia que eles liam no passado, e dando veracidade à palavra de Deus. Então Deus teve todo o cuidado de manter preservada a palavra dele, para que venhamos ter conhecimento de Deus.
E haja vista não só isso, ele ainda diz lá em Jeremias: olha, eu farei um novo pacto com vocês, não como o antigo que eu fiz com seus pais, mas eu farei uma nova aliança, e nessa aliança eu porei o meu temor em vocês, arrancarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, para que vocês venham temer a mim, e nas suas mentes eu cravarei a minha lei, para que vocês não venham pecar contra mim. Ele ainda deu essas promessas dizendo que eu mesmo vou ensinar a vocês acerca de mim. Só que nós preferimos nos retrair e ficar dependentes e não ter esse conhecimento de Deus, não buscar ter essa intimidade com Deus, não buscar aprender mais de Deus. E com essa dependência nós estamos fazendo isso, nós vamos terceirizar a nossa responsabilidade para outros, para que lá no futuro nós podemos dizer: não, a culpa não foi minha, eu tinha líderes, eu tinha pessoas para me auxiliar e a culpa é deles. Não. Todos nós temos acesso à Bíblia Sagrada, todos nós temos acesso à palavra da verdade, todos nós temos acesso ao Pai, porque o véu se rasgou e nós podemos adentrar ao nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, fala comigo, me ensina os seus estatutos, me ensina a temer o teu nome, me ensina a guardar o meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Hoje nós temos livre acesso à graça. Mas nós que negligenciamos fazer isso, nós que decidimos não nos achegar a Deus, nós que decidimos nos afastar de Deus, se nós temos esse acesso. Quando o Senhor me deu essa mensagem há umas 3, 4 semanas atrás, e eu falei: eu tenho que me conscientizar mais disso e levar as pessoas até Deus. E veio um pastor conversar comigo e falou: Fernando, eu estou com uma dificuldade. Veio novos membros para a congregação, eu estou com algumas dificuldades doutrinárias. E eu já vi que ele não tinha a capacidade de rebater os argumentos bíblicos que as outras pessoas estavam trazendo até ele. E ele veio conversar comigo: tem como você falar sobre esse assunto, dar uns 2 estudos lá? Eu falei: tenho, mas não vai ser da forma que você quer. Vai ser da forma que a Bíblia trata, porque a Bíblia dá precedente para isso. Ela diz isso aqui em capítulo tal, versículo tal. Ele olhou para mim. Eu falei: vou pensar mais. Depois ele mandou alguns vídeos querendo contrariar e tudo mais. Ou seja, ele não queria a verdade, ele queria somente que eu fosse lá apoiar as ideias dele. Ele queria que eu fosse lá para falar aqui: ó, o seu pastor está certo, ele não erra, ele não está equivocado, vocês estão errados, façam o que ele faça cegamente. Mas a Bíblia não é assim. Eu não fui chamado para isso. Deus me chamou para levar a verdade. Meu compromisso é com a verdade, com a palavra dele. Então nós vemos que as pessoas estão mais entusiasmadas em defender o que elas acham do que colocar, se dobrarem perante a Bíblia e reconhecer que a palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto. Que a palavra de Deus é a autoridade, que a palavra de Deus é imutável, que a palavra de Deus é a única, que Deus vai dizer que céus e terra passarão, mas essa palavra ela é eterna. E isso não me deu o direito de acrescentar nem omitir nada que está decretado dentro desse livro. Não me dá o direito. Ao ponto que lê Apocalipse no capítulo 22, vai dizer lá no final, vou até ler para mim não se ter errado. O último versículo da Bíblia diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas, sim, vem em breve. Amém. Venho sem demora. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Então, mais daquele que acrescentar, aí daquele que tirar, ela tem que ser pregada da forma como que ela está. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. O que eu penso que eu acho não é relevante para a vida de ninguém, porque o que eu penso que eu acho não salva a vida. Mas essa palavra, ela salva, ela leva as pessoas para o céu, ela transforma, ela batiza com o Espírito Santo, porque essa palavra é vida.
E através dela nós conhecemos quem é o nosso Deus. Através dela nós conhecemos o que Ele requer de mim, o que Ele deseja que eu faça, o que Ele deseja que eu pense, quais são as atitudes que eu tenho que tomar. É através dessa palavra. E quando eu estou negligenciando ela, eu estou negligenciando o próprio Deus, porque a palavra, o verbo, ela é Deus. Ela é autoridade. Ela transforma. E através dessa palavra eu consigo me achegar até Deus. Eu consigo saber o que Ele quer de mim, o que Ele quer falar comigo, os desejos dEle para mim. É através dessa palavra, é através do conhecimento de Deus. E quando eu começo a conhecer Deus, eu começo a ter a minha mente transformada. É o que Paulo vai dizer: vocês que agora são de Cristo, vocês não podem mais pensar como rudimento desse mundo. E é por isso que nós vemos crentes se engalfinhando, crentes brigando, crentes preocupados com coisas tão pífidas, porque eles ainda estão com a mente deste mundo, a mente desse presente século. Eles não têm a mente transformada por Cristo. Porque Paulo vai dizer que aquele que tem a mente de Cristo, ele pensa com as coisas que são do alto. Ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. E ter relacionamento com Deus é você evitar lutas, é você evitar coisas necessárias. Porque este povo aqui, a qual Oséias ele está aí profetizando, ele está dizendo, é um povo que foi levado para o cativeiro, é um povo que sofreu dura serviço, é um povo que foi escravizado, é um povo que sofreu não porque Deus quis, mas porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Porque eles rejeitaram conhecer o próprio Deus. Aquele Deus que os criou, aquele Deus que fez dele um povo, aquele Deus que tirou eles e falou: eu vou fazer de você, Abraão, e a partir de você uma grande nação. Aquele povo não era nada, e Deus fez dele uma nação. E hoje, como igreja, nós temos que entender qual é o nosso papel, porque no Antigo Testamento tinha o povo de Israel, e se não fosse Deus, nós não teríamos acesso a essa graça, que é a palavra de Deus. Porque a ordem para o povo de Israel era uma ordem centrífuga, era o que? Vocês vão ser um povo, e todo mundo que fizer abençoado vai ter que sair e vir até vocês, vai ter que vir de encontro a vocês. Essa era a missão de Israel: guardar os mandamentos, guardar os preceitos de Deus, guardar aquilo que Deus estabeleceu. E na nova aliança não, na nova aliança não é mais centrífuga, mas é centrípeta. É o que Deus fez, Ele chamou a igreja e falou: agora vocês vão para o mundo. Agora vocês são aqueles chamados de dentro para fora. Não é a eclesia, é a assembleia daqueles que são chamados para fora. Então nós temos essa missão. E se nós não entendermos o que nosso Deus quer de nós, como que nós vamos transmitir isso para outros? Sendo que essa é a nossa missão. Glória a Deus. Essa não é a missão só do pastor, não é só a missão do evangelista, é a nossa missão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Isso é para nós. Aleluia. Isso é para nós. E se eu não faço isso, é porque eu não conheço aquilo que o meu Deus determinou. E se eu não conheço o que Ele determinou, é porque também eu não o conheço. E isso fala muito sobre mim diante de Deus. E é por causa disso que Mateus, lá no capítulo 7, se não me salvo memória, versículo 21, que vai dizer sobre aquele grande dia, uma grande surpresa, sobre pessoas que faziam coisas para Deus, que estavam ali, que profetizavam, que faziam maravilhas, que expulsavam demônios, mas que não eram conhecidos por Deus. Porque a Bíblia vai dizer: o que interessa é aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E só tem escrito o nome no livro da vida aquele que tem intimidade com Deus, aquele que é conhecido por Deus, aquele a quem Deus dá testemunho, aquele a quem Deus olha, aquele a quem os olhos de Deus estão fitados nele. Não adianta só congregar, não adianta só vir à igreja, é necessário ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com a congregação não salva, relacionamento com a instituição não salva. O que salva é o seu relacionamento com Deus. E se nós não buscarmos isso de uma forma íntegra e total, se nós não fecharmos a nossa porta do quarto, largando aquilo que nós sabemos, nós estamos tão cheios de nós mesmos,
que Deus quer falar conosco e nós ignoramos a voz dele. Que Deus quer falar conosco, mas nós não queremos ouvir, porque nós queremos ouvir Ele falar da forma que nós queremos. E Deus, Ele não é um Deus para só satisfazer o nosso ego. Deus não é um Deus para satisfazer as nossas vontades. Deus é um Deus que Ele veio para restaurar aquilo que Ele fez lá no princípio, que nós jogamos fora através de Adão, que é o relacionamento entre Deus e o homem. Porque lá em Gênesis vai relatar que toda virada de dia o Senhor estava lá para ter com Adão, e ele tinha um relacionamento íntimo. Ele ia lá ter com Adão, conversava com Adão, e ele estava em um relacionamento, porque Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Deus nos criou dotado de uma vontade de adorar algo, e se não for Deus, nós vamos colocar outras coisas no lugar. Deus nos criou com esse preceito de adoração, de intimidade, de relacionamento. E se não for com Deus, nós vamos substituir esse espaço, esse desejo com outras coisas, e que vão nos afastar de Deus. E quando Paulo vai dizer que Cristo, Ele é esse outro Adão, Ele remonta esse outro Adão, que por meio do primeiro Adão veio o pecado, mas por meio desse outro Adão veio a vida eterna. Ele não só estava falando de você morrer e ter uma vida eterna, Ele estava falando de você ter um relacionamento com Deus, que através de Cristo nós podemos ter esse relacionamento com Deus, nós podemos ter intimidade com Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos ver Deus se revelando a nós a cada dia. Mas é necessário querer, é necessário desejar, abrir mão de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, porque o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre o que Deus quer de nós. E Cristo, Ele não veio aqui simplesmente para pegar e morrer no nosso lugar e dar o direito à graça, não, mas Ele também veio para ensinar como nós deveríamos andar. Cristo, Ele foi o exemplo de homem, de relacionamento. Quando falar, porque você faz isso, eu não faço o que é a minha vontade, eu faço o que é a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Amém. A nossa vontade consiste em pecado. Porque existem dois tipos de homem, o que quer ser feliz e o que quer fazer o certo. E nem sempre ser feliz quer dizer fazer o certo. Porque através da nossa felicidade, muitas das vezes, para alcançar a nossa felicidade, nós passamos e quebramos muitos preceitos de Deus. Porque nós queremos atender a nossa vontade. Mas Jesus veio nos mostrar que não é fazer a nossa vontade, mas é fazer a vontade do Pai. Que não é fazer o que eu desejo, é fazer o que o Pai deseja. Que não é me servir, mas é servir ao outro. Este é o Evangelho que Cristo, Ele veio nos mostrar. Ele veio abrir nossos olhos e demonstrar que somente assim nós vamos ter intimidade com Deus. E é o relacionamento que nós precisamos ter intimidade com Deus. O pastor Marcos citou aqui que antigamente havia essas questões em que havia um feriado, havia comunhão com Deus, porque as igrejas se reuniam, elas fechavam, começavam a orar, faziam um dia de consagração, porque eles tinham essa intimidade com Deus. Falo da minha saudosa avó, do meu saudoso vô, em que eu ia para a casa deles, não precisava de você ser crente não, mas enquanto você estiver comigo, você vai procurar uma intimidade com Deus. Se eu ajoelhar para orar, você vai ajoelhar para orar também. Se nós vamos ler Bíblia, você vai ficar em reverência, vai ficar em silêncio. Glória a Deus. Eles buscavam ter intimidade com Deus. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu chegava na hora do almoço na casa da minha avó e ela estava lá, que ela gostava de falar, batendo angu, e ela estava cantando, chorando e falando em línguas. Porque ela tinha intimidade com Deus. Ela não necessitava da congregação, ela não necessitava de um ajuntamento para ela ter esse encontro com Deus, não, porque Deus estava com ela ali no dia a dia. E isso é o que está se perdendo ao longo do tempo nas congregações.
pessoas que têm intimidade com Deus no seu dia a dia, pessoas que levantam e falam com Deus, pessoas que vão para o trabalho falando com Deus, pessoas que elas chegam no trabalho falando com Deus, pessoas que vão dormir falando com Deus. Glória a Deus. E nós necessitamos disso. Aleluia. Porque o que Deus quer é se revelar a nós. Aleluia. Era Ele que ia até lá no jardim para ter com Adão. Não era Adão que subia para o céu falar com ele, não. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer se revelar conosco. Deus quer que venhamos ter uma intimidade tal ao ponto de Ele poder falar: olha, meu servo, ele está preocupado lá para lá, entregar essa mensagem com ele, para ele. Um pastor amigo meu me convidou: Fernando, minha esposa vai estar pregando. Você nunca viu ela pregando? Vai lá para você ver. Minha esposa uma vez. Eu falei, então vou lá. Nunca fui. E fui. E era um centro de recuperação, pastor Marcos. Só tinha ali gente que passou da loucura da droga. Você via a gente dando tipo nervoso para todo lado, uma coiseira. Tanto que eles distribuíam uma dose de café no meio do culto. E disse que é para dar equilibrada, a cafeína. Eu fui perguntar. E no meio do culto você via uma sinceridade e tudo mais, aquela coisa. E a questão da intimidade é tão grande que eu estava indo embora. Ele falou: era que eu orar para vocês, espera aí. Eu falei: não, bora lá dentro. Eu falei: não vou ficar, eu conheci, eu sei que ele é sério, mas ela não conhece. E ela veio, eu fiquei muito tempo orando. Ela ficou orando, muita gente. E chegou um dos últimos da fila, né? E ela veio falar comigo. E de uma maneira simples. Não teve língua estranha, não teve gritaria, não teve nada. E falando das minhas orações, falando do que me preocupava, falando das coisas que eu estava passando. E parecia que Deus estava cochichando o nome dela. Eu falei: eu quero esse nível de intimidade. E ela falava aqui, ó, para sua esposa, quando você chegar em casa, para a sua esposa isso. Eu falei: falo. Pode deixar que eu falo. Deus, Ele quer ter esse nível de intimidade conosco. É esse nível de intimidade que Deus quer ter conosco. Deus não quer que venhamos andar enganado, achando que Ele é um benfeitor que vai nos dar todas as coisas. Não, Ele quer que você conheça Ele através do que Ele se revele para você, não através do testemunho de terceiros, não através do que as pessoas falam. Não, Ele quer se revelar para que você tenha experiência com Ele todos os dias. Aleluia. E através disso ter a sua fé fortificada, a sua fé vai estar sendo acrescentada a cada dia. E quando você se deparar com situações de pessoas que estão com pouca fé, você vai ter autoridade para falar do que Deus tem feito na sua vida, o que Ele tem feito, o que Ele tem falado, que tudo que Ele fez e ainda vai fazer, porque Deus ainda revela suas promessas para nós. Amém. E isso nos mantém firmes. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que em Atos, quando Deus joga uma perseguição ali, porque o povo se acomodou em Jerusalém, eles começam a ir de cidade em cidade, Samaria, Filipos, tudo mais, pregando o Evangelho. Eles iam dizendo tudo que Deus tinha feito e estava fazendo com eles durante aquele tempo. E a Bíblia vai dizer que iam se acrescentando o número de crentes. Ia crescendo o número de crentes. Aleluia. Então é necessário, porque o mover de Deus, a experiência de Deus, o falar em línguas, o interpretar línguas, a profecia, não é para somente a sua edificação. Paulo vai dizer que é para os descrentes. Ele vai dizer que é para que eles venham crer. Então os mistérios de Deus não é para massagear o nosso ego, mas é para mostrar para aquelas pessoas que esse Deus ele é verdadeiro, ele continua mesmo, ele faz milagre, ele revela aquilo que as pessoas acham que não aconteceu, que ninguém vai ficar sabendo, e ele se manifesta e fala: eu sei do que você está passando. Ele faz isso para que as pessoas venham crer. É para que elas venham crer. E se nós não temos tal nível de intimidade com Deus, ao ponto de, como essa mulher, de chegar e falar assim, como se estivesse falando no ouvido dela, e ela me falando tudo aquilo, e eu voltando cheque, assinando embaixo lá: é verdade, como que elas vão crer?
se nós vamos ter que inventar histórias, se nós vamos ter que inventar coisas, se nós vamos ter que fazer, como no dito popular, encher a linguiça para passar o tempo do relógio, para cumprir um horário. Não, vamos falar do que estamos vivenciando, vamos falar do que Deus tem se apresentado, vamos falar das nossas experiências com Deus para que o povo creia. Glória a Deus. É necessário esse nível de intimidade. Aleluia. É necessário esse nível de intimidade. Eu falei para o Senhor, o Senhor quer que eu fale disso? Eu já preguei nesse texto. Ele falou, mas não vai ser a mesma coisa. Porque agora eu estou tratando de intimidade. Eu falei, eu preciso disso. Eu tive uma aula de espiritualidade. Eu falei, Senhor, na verdade, eu me lembro quando eu me retirava para fazer uma solitude, passava o dia inteiro. Sou eu, Senhor. Sem telefone, sem gente falando, sem cachorro latindo, nada. Era só nós dois. E eu ouvia a sua voz. Eu lembro quando eu mergulhava, eu tirava, hoje é minha quinta-feira, e eu fechava a porta do quarto, eu falei, é eu, Senhor. É só nós dois. E o Senhor me falava, Ele me revelava, Ele falava as coisas acerca da palavra, Ele abria a minha mente, Ele me iluminava, coisas que eu não via no texto, Ele me mostrava. E eu parei. São muitas coisas, são muitos deveres, são muitas atividades, muitas responsabilidades. Ei, mas é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos buscar o reino de Deus. As demais coisas serão depois. Eu conversando com alguns amigos de hoje, eu estava falando, muitas das coisas que nós sofremos hoje é o que nós buscamos. Porque muitas coisas nós estamos passando e está custando a nossa paz. Está saindo caro. Nós estamos abrindo a mão do teu relacionamento com Deus por coisas egoístas de nós mesmos. E depois nós reclamamos e nos achegamos para Deus quando dá tudo errado. Nós olhamos e falamos, Senhor, as coisas não estão dando certo, está dando tudo errado. Mas porque você deixou Deus lá e para resolver sozinho? Porque você deixou Deus lá e falou, se Deus não me dá, eu vou buscar com as minhas próprias mãos. E é isso que acontece quando nós perdemos a intimidade com Deus. Lembra do povo, um tanto de profeta falando, vai rei, vai lá, peleja, briga quando o rei Nabucodonosor, vai lá que Deus vai te dar vitória. E Jeremias está falando, não. Os profetas olhavam para ele e falavam, você não profetiza por Deus. Porque eles queriam ouvir uma mensagem de acordo com a sua vontade. E hoje é o que muitas vezes nós estamos buscando. Nós não queremos mais ouvir a voz de Deus latente, porque dói. Porque quando a palavra é de Deus, ela é revelada, ela expõe a nossa nudez. Ela mostra como errado nós estamos, como afastado nós estamos, quão distante nós estamos de Deus. Por mais que arrotamos, por mais que gritamos, falamos, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu congrego, mas quando a palavra de Deus ela vem e ela é verdadeira, isso ela demonstra, isso mostra toda a nossa nudez diante dele. Porque muitas das vezes nós estamos como uma odisseia, nós dizemos que estamos ricos, que nós temos tudo, que nós temos colhido para nossos olhos, e Deus revela, vocês estão cegos. Que nós temos ouro, que nós temos linho fino, e Deus fala, compre de mim vestes brancas para tampar as suas nudez. Que nós estamos distantes de Deus muitas das vezes, nós estamos afastados de Deus muitas das vezes. E quando Deus me deu essa palavra, e eu fui para o quarto, e eu me debrucei, eu falei, Senhor, se é o que você quer que eu entregue, eu entrego. Mas ela cortou bastante em mim, porque eu vi quão omisso eu estava, quão distante eu estava, quão rebelde eu estava. Quando ele me deu essa palavra, eu falei, eu vou me dedicar mais em levar Deus para as pessoas. Eu vou me dedicar a ensinar mais sobre Deus, porque as pessoas precisam conhecer quem é Deus. E o Deus que quer se revelar a nós não é o Deus que está sendo gritado ali fora, não é o Deus que faz algo, não é o Deus que abre porta aqui, que abre porta ali, não. É um Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que seja salvo. É um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus, pecadores. É esse Deus que quer se revelar para nós.
um Deus que não quer que nós venhamos nos achegar a Ele querendo as coisas, mas não, um Deus que quer que nós venhamos nos achegar a Ele simplesmente porque Ele é Deus. É esse Deus que quer ter intimidade conosco. É esse Deus que quer se revelar a nós. É esse Deus que quer ter intimidade conosco. E quando isso acontecer, aí sim vai voltar a fluir no meio da congregação a liberdade do Espírito. Em que Deus ele vai ter liberdade nos louvores, em que Deus vai ter liberdade na pregação, em que Deus vai ter liberdade na oração, em que Ele vai comandar o culto, em que vai ter hora que não vai precisar ninguém estar aqui falando, porque Deus vai estar operando no meio da congregação, Ele vai ter intimidade com todos. E as pessoas começarão a crer que realmente esse Deus é verdadeiro, porque elas não só chegaram para uma reunião, mas elas chegaram e sentiram a presença do Todo-Poderoso. E elas vão falar que é aquilo que mesmo sem querer, o que aconteceu comigo há 10 anos atrás, em entrar numa congregação, mesmo sabendo quem é Deus, e algo impulsionar, bater, fazer meu coração disparar, e eu chorar sem saber o motivo, eles vão entender que isso é Deus cuidando deles para a salvação. Glória a Deus. Mas é necessário que venhamos ter essa intimidade com Ele. É necessário que venhamos subir a um púlpito não para ser vistos, não para querer ser elogiados, não para querer arrancar glórias, mas simplesmente para fazer o que Deus mandar, simplesmente para entregar o que Deus der. E enquanto nós não tivermos esse nível de intimidade, nós vamos continuar sofrendo. Vai continuar aumentando o nível de divórcio dentro das congregações, vai continuar aumentando o nível de pessoas tendo relacionamentos sem ser cristãs, sem ser casadas. Porque aonde Deus se afasta, o pecado se prolifera. Aonde não há manifestação de Deus, o pecado entra. E a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. O inimigo de nossas almas, ele não está preocupado mais em tirar as pessoas da congregação, não. Ele quer que eles continuem lá. Só não quer que eles conheçam a Deus. Só não quer que eles realmente saibam quem é Deus. Só não quer que eles realmente entreguem sua vida integralmente a Deus. Porque ao fazer isso, Deus comandará todos os seus passos. Deus abrirá a mente dele e começará a ver Deus com outros olhos. Enquanto estivermos igual Saulo, somente andando a caminho de Damasco, querendo prender, querendo brigar com as outras congregações, com as outras religiões, querendo falar que a minha certa, o diabo vai estar aplaudindo. Mas o medo dele é que no meio do caminho nós venhamos cair, quando encontrar com Cristo as escamas dos nossos olhos serem tiradas. E realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Realmente conhecer quem é Deus. E uma palavra do pastor Flávio Amaral que eu gosto muito, que ele diz que depois que ele conheceu a Deus, ele nunca mais pôde pecar e bate em paz. E é isso que Deus faz. Aquele que nasce de Deus, ele não vive no pecado. Aquele que nasceu de novo, ele não consegue permanecer no pecado, viver no pecado. E é por isso que nós olhamos para dentro das congregações, nós vemos as pessoas tropeçando nas mesmas pedras de sempre. É porque elas não conheceram a Deus, não nasceram de novo. É o mesmo pecado, é as mesmas coisas, as mesmas transgressões, os mesmos embaraços que você traz, você ora, você fala, você aconselha, na próxima semana a mesma coisa. Porque não conheceu a Deus verdadeiramente. Nós não queremos número, nós queremos qualidade. Nós não queremos igrejas cheias, mas nós queremos povoar o céu. E essa é a missão da igreja, é levar o Evangelho com seriedade, é levar o Evangelho com autoridade, é levar o Evangelho com unção, é levar o Evangelho com muita oportunidade para que as pessoas venham se achegar a Deus, conhecer esse Deus de verdade. Mas para isso é necessário que eu primeiro conheça a Deus, para que eu possa ter autoridade de falar para as pessoas quem é esse Deus. Porque se eu não tenho experiência com Ele, se eu não conheço, como eu vou dizer quem Ele é? Como eu vou abrir os olhos do cego se eu também estou cego? Jesus vai dizer que um cego guiando o outro, caímos no precipício, caímos no abismo. E é o que está acontecendo. Porque nós vemos muitos, dizendo ser homens e mulheres de Deus,
mas eles não conhecem a Deus verdadeiramente. E tudo o que Deus quer é salvar as nossas almas e ter relacionamento conosco. Jesus, ele veio para trazer aquilo que Adão perdeu lá no Éden. É esse relacionamento, é esse nível de intimidade, é você poder falar com Deus: oi, Pai, eu estou aqui, e Ele falar com você. É você entrar no seu quarto e falar: Senhor, eu ouvi certa palavra que não me desce, me esclareça. Ele vai te esclarecer. Ele vai trazer a luz à sua mente, Ele vai abrir a sua mente para que você compreenda. É alguém chegar e questionar a sua fé, questionar o porquê que ele deveria seguir a Deus, e Deus te dá as palavras, porque Ele vai dizer: quando vocês forem questionados, não se preocupem, porque o meu Espírito dá uma palavra para vocês, dar a eles. Vai ser só para quem tem intimidade. Não vai haver mais aquilo de que o meu filho está passando mal, vou ter que ir lá chamar o pastor para ele orar. Não, você tem intimidade com Deus, você vai orar, você vai poder interceder. Isso só revela quão distante estamos de Deus, ao ponto que nenhuma oração nós podemos fazer para quem está enfermo. Precisamos de terceiros. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer que nós venhamos nos prostrar diante da cruz de Cristo e reconhecer que sem Ele nós nada somos. Nós não podemos cair daquilo que caiu os israelitas, se afastar de Deus, de querer sacerdotes profanos, sacerdotes que não têm compromisso com o reino, de querer ser tal como esses sacerdotes, porque Paulo também vai dizer que chegaria um dia em que eles não suportariam a sã verdade, a sã doutrina, mas como tendo coceira nos ouvidos, amontoariam o mestre de acordo com as suas próprias vontades, com consciências. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos querer e aplaudir palavras que vêm só de encontro que nós queremos ouvir. Nós temos que buscar e orar para que todas as vezes que alguém subir e tomar esse púlpito, ele venha ser usado por Deus para nos dar a palavra que nós precisamos e necessitamos ouvir para nos achegar para mais perto dele. Porque o dono da igreja ainda é Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o seu pastor, Ele é o mais interessado em estar conosco. E Ele vai dizer que quando Ele voltar, Ele estaria reunindo todas as suas ovelhas de todos os apriscos e faria de todos os rebanhos um só aprisco. E se você não estiver enquadrado naquilo que Ele disse, que as minhas ovelhas ouçam a minha voz e elas venham até mim, se você não ouvir a voz desse sumo pastor, você ficará de fora. E nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando de algo maior do que esse plano que nós estamos presentes. Porque esse plano passa. Aqui a Bíblia vai dizer: vem fardo e canseira, mas lá não, lá nós estaremos com Cristo, lá nós estaremos rodeados de glória. A Bíblia vai dizer que lá não haverá sol, porque a glória do próprio Deus iluminará toda a cidade. E é isso que Deus quer para nós, mas para isso é necessário ouvir a voz de Deus, para que nos acheguemos a Ele, nos arrependemos dos nossos pecados e possamos ter essa intimidade com Ele. É tudo que Deus quer. Mas é o que nós queremos? Será que é o que nós queremos? E só para finalizar, ainda esse mesmo Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele deixa algo para eles. Ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva do inverno, como a chuva de primavera que regam a terra. Então, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isaías vai dizer: buscai o Senhor, invocai-o enquanto está perto. Outra tradução: buscai o Senhor, invocai enquanto se pode achar. Porque lá em Apocalipse diz que chegará um tempo que as pessoas clamarão para Deus e Ele não as ouvirá. Que elas clamarão, que elas buscarão, mas Deus não os ouvirá. Ainda é tempo de nos achegarmos a Deus.
Ainda é tempo de buscar ter intimidade. Ainda é tempo de se ver a Deus verdadeiramente, não como um rótulo de cristão, não somente com uma Bíblia debaixo do braço e vindo à congregação, não, mas com uma vida de intimidade, uma vida de entrega, uma vida de verdade com Deus. Que não sejamos hipócritas vestindo uma capa de cristão, mas que venhamos ser verdadeiramente servos de Deus em todo o tempo. Que Deus venha se agradar no nosso deitar, quando nós estivermos deitados dormindo, Deus possa dizer, como falou de Jó: aquele meu servo, a quem eu agrado, a quem ele sai, ele desvia do mal, ele é reto e íntegro. Que ao levantar para ir para o trabalho, Deus possa proferir essas mesmas palavras: aquele é meu servo, ele se desvia do mal, ele é reto, ele é íntegro. Que ao voltar para casa, ele venha ter a mesma resposta ao nosso respeito. Que não venha ser nós abrindo a boca para dizer que é crente, mas ele vai ver as pessoas olhando e Deus testificando através do Espírito, e as pessoas vendo que verdadeiramente nós somos servos de Cristo. Que venha ser Ele a dar testemunho de nós mesmos. Que não venhamos precisar abrir a nossa boca, mas simplesmente a paz e a unção que nós carregamos dentro de nós, vasos de barro, mas com um conteúdo precioso, ao chegar a presença de Deus venha ser notória. Mas isso é através de intimidade com Deus. Isso é através de intimidade com Deus. E se nós não buscarmos isso, não vale a pena enganarmos a nós mesmos, para não chegar naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos milagres e prodígios, e ouvir da boca de Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Vale a pena seguir a Deus verdadeiramente. Vale a pena negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vale a pena essa renúncia. Vale a pena deixar com que nós venhamos diminuir, que Ele venha crescer em nós. Vale a pena. Porque nada que nós alcançarmos nessa vida se compara ao que Deus tem para nós. Nada se compara, nada pode suplantar, nada pode ser maior do que a presença de Deus em nossas vidas. Nós podemos alcançar tudo, riquezas, fama, mas se não tivermos Deus, não teremos nada. Então que nós venhamos buscar a Deus com todo o nosso ser, ter essa intimidade, para que Ele possa se revelar a nós. Eu gostaria de fazer uma oração. Quando nós falamos de intimidade, nós estamos falando de poder chegar e conhecer alguém de uma forma tão boa que, sem expressar palavras, nós sabemos o que ele sente. Eu tenho intimidade com a minha esposa, eu sei quando ela está bem, quando ela não está. Por mais que ela diga: eu estou bem, eu sei que ela não está. Eu tenho intimidade com ela. E buscar isso de Deus é você entender que quando você tiver essa intimidade, você estará tão sensível, que você vai ter aversão ao pecado, que você vai estar tão sensível, que você não vai ser mais levado por todo vento de doutrina, porque Deus vai alicerçar a sua fé. Você vai estar tão sensível, mas tão sensível, que ao ver alguém passando na rua, você vai saber a palavra que aquela pessoa precisa, porque Deus vai te direcionar. Você vai estar tão sensível, mas tão sensível, que Deus vai saber das suas inseguranças e Deus vai arrancá-las com a mão. Porque Deus faz isso, Ele fez isso comigo. Eu sou um cara introvertido que não gosta de falar em público. Mas quando eu subo aqui, Deus me dá autoridade, Deus me dá ousadia, Deus me dá a palavra, e Ele arranca todo medo. Mas isso é intimidade. Então, se você buscar isso, Deus vai despertar os melhores dons na sua vida. Deus vai te usar como uma ferramenta poderosa para ganhar vidas. Deus vai te usar de uma forma tal que você não imagina, que você não sabe o potencial que você tem, mas Ele vai te mostrar, porque Ele fez isso comigo. E eu tenho autoridade para falar. E quando Ele chegou e falou: eu vou fazer, eu só entreguei, eu falei: então faça, a minha vida é sua. E Ele está fazendo e cumprindo. Então tenha essa intimidade. Soberano Deus, eterno Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Pai. A Tua palavra foi entregue. Eu sei, Senhor, que, como diz a Tua palavra, ela não volta vazia.
Pai amado, eu sei das necessidades que nós temos conforme nós somos, Senhor, e que muitas das vezes nós nos afastamos do seu propósito. Eu te peço, Pai, perdoa-nos, Senhor. Nos perdoe, Pai, muitas vezes pela nossa falha de não falar contigo. Nos perdoe, Pai, por querer às vezes buscar mais os nossos deleites, as nossas vontades, do que buscar agradar o Senhor. Pai amado, nos perdoa, meu Deus, por nossa omissão, Pai, muitas das vezes em que deixamos de lado o nosso ministério, Pai, para correr atrás de sonhos e projetos. Pai amado, nos perdoe, Senhor, porque nós não sabemos como progredir, como caminhar, como andar. Pai, eu te peço, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pegue em nossas mãos, Pai, nos ajude a caminhar em direção ao alto, Senhor. O Senhor possa nos conduzir, Pai, através do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. O teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos direcionar, meu Deus, para que os seus propósitos, a tua vontade na vida de cada um aqui, Senhor, venha ser, meu Pai, reconhecida por nós e venha ser aceita e concluída, meu Deus, para que cada um que aqui está, meu Pai, ele possa, Senhor, ter uma intimidade contigo, meu Pai, ao ponto de quando acordarmos a necessidade de falar contigo venha ser maior do que todas as coisas. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, e te peço, em nome do nosso Senhor, quebra tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado, meu Pai, as nossas vidas e não tem mais intimidade contigo. Aquilo que precisa ser arrancado, Senhor, o Senhor venha nos mostrar, que nós venhamos largar, que venhamos abrir mão, Senhor, e renunciar a nós mesmos por amor a Ti. Pai amado, não nos permita, Senhor, que venhamos ficar, meu Pai, embaraçados com as coisas desse mundo. Que nós venhamos ficar, meu Pai, agarrados, Senhor, com aquilo que não te agrada. Mas, Senhor, se revele a nós pelas madrugadas. Se revele a nós, meu Pai, na leitura da Tua Palavra. Que possamos, meu Pai, fazer como o Senhor Jesus Cristo nos orientou. Entrar ao nosso quarto, meu Pai, fechar a porta e falar contigo. Pai amado, que cada um, Senhor, que se prostrar, meu Pai, durante essa semana, buscando ter intimidade contigo, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se revele a Ele, Senhor. Pai amado, que ao Senhor se revelar, meu Pai, tudo aquilo que a pessoa achar que venha ser incrível, venha ser suplantado pela Tua glória. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, forme em nós o caráter cristão, Senhor, que venhamos viver o que pregamos, que venhamos, meu Pai, exercer o ministério que o Senhor nos confiou, meu Pai, e que ao abrir da nossa boca, meu Pai, não venha ser nós falando, mas venha ser o Senhor. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, Pai, para que venhamos ouvir a Tua voz. Abre nossos olhos e arranca todas as escamas, para que possamos te contemplar nos mínimos detalhes, Senhor. Que não venhamos esperar, meu Pai, um vendaval, que não venhamos esperar, meu Pai, um terremoto, mas não simplesmente, meu Pai, com uma brisa suave podemos ouvir o Teu falar. Ah, Senhor, eu te peço, meu Deus, nos dê sensibilidade espiritual para entender o Teu agir. Nos dê experiências, meu Pai, contigo, para testificar a nossa fé, Pai. E por onde nós entrarmos, meu Pai, a Tua presença venha ser gloriosa nas nossas vidas e venha ser sentido por todos, meu Pai, para que o Teu nome venha ser glorificado, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, te dou graças, em nome do Teu Filho amado, nosso Jesus Cristo, que assim seja. Amém e amém.